Salve, salve, galerinha! Bom dia, boa tarde, boa noite. Se você não me conhece, eu sou o João Lendas e estou aqui para mais um vídeo do canal. Bom, gente, hoje eu faço um questionamento aqui a vocês. Vocês estão acreditando sobre a separação entre Virgínia Fonseca e Zé Felipe? Estão acreditando em tudo que as mídias estão divulgando? Pois hoje eu trago um vídeo pra gente assistir junto, que eu te garanto que esse vídeo vai clarear a sua ideia a respeito dessa polêmica. Mas agora chega de papo e bora assistir esse vídeo polemicamente esclarecedor. Bom, gente, eu achei muito interessante esse vídeo do Ricardo Feltrin, que é cheio de informações aí que muitos de vocês, de repente, deixaram passar despercebido mesmo, né? E ele traz aí pontos cruciais aí que levam a acreditar que não passou de uma farsa nessa separação, mas vamos assistir junto aqui e eu quero que vocês deixem depois nos comentários aí o ponto de vista de vocês aí, o que vocês acharam, se foi relevante ou não foi. Eu achei muito interessante, já assisti um pedaço, não assisti tudo ainda, mas o pouco que eu assisti, garanto que vai deixar vocês de queixo caído aí com essa história toda aí, essa polêmica, né? Essa grande farsa, acredito eu. Passei os dias aqui apurando a história, nas últimas horas, né, não dias, da separação da Virgínia e do Zé Felipe. Houve várias pessoas aqui em São Paulo, pessoal da música, em Brasília principalmente. E eu posso afirmar para vocês que 90% do que vocês estão ouvindo falar aí em programas de fofoca, que o Zé Felipe traiu a Virgínia como bailarina, que ele foi visto, estava angustiado, batendo a cabeça na parede, que a Virgínia... É tudo mentira, é tudo plantação da equipe aí dos dois artistas da Virgínia. Que eu posso contar para vocês aqui, essa manobra toda está sendo feita de caso extremamente pensado, até um pouco ingênuo, segundo alguns advogados. Eu vi 3 advogados, um ficou meio assim, nenhum quer se manifestar, óbvio, né, não são do caso, mas pelo menos 2 desses advogados falaram assim, não tem a menor dúvida de que tudo isso que eles fizeram é um jogo de cena relacionado a proteger o patrimônio. Então, essa separação, toda essa história de bailarina, que ele traiu com não sei o quem, porque eles são amigos ainda, foram anunciar em Portugal, tudo isso tem a ver com isso. A CPI do Senado. Gente, segundo minhas fontes... Bom, gente, quero fazer um ponto de reflexão aqui para vocês. Um casal que até uma semana atrás, até 2, 3 dias atrás, estavam apaixonados, né, nas redes sociais aí. É um casal que está mais em evidência, né? Um casal que o povo, né, brasileiro, a maioria, né, das pessoas que são fãs tanto do Zé Felipe quanto da Virgínia, ambos se juntaram e formaram uma grande família, né? E o pessoal acompanha 24 horas a história deles. E essas pessoas que acompanham 24 horas ficaram pasmo. Como é que do dia para a noite essa separação, o que houve, né? Aí você levantou a hipótese de que ele tivesse traído ela com uma bailarina, né, a bailarina do show dele. Já tá se falando também que ela já voltou a seguir o Rezende, o que era o antigo namorado dela, né? Acho que não foram casados, era namorado. Só que assim, gente, se houvesse traição de ambas as partes, ela não estaria, né, indo no show com ele, eles não estariam com essa vibe toda aí, tipo... Ele aparentemente está muito deprimido, sim, mas pode ser realmente um caso, uma fake ali, né? Ele se fazendo para corresponder com esse script, né? Dos dois aí que estão fazendo essa tramóia aí para você pensar que estão separados, sabe? Cara, eles estão, como ela mesma fala no vídeo ali, que eles só não estão transando e beijinho na boca, porque o resto eles estão junto ali praticamente o tempo todo, ela acompanhando o show e ele acompanhando ela nos compromissos dela. Então, gente, tá bem complicado. Se ele tivesse pegado uma bailarina, com certeza ela não estaria junto, né? Até porque ela teria que ter amor próprio a ela, né? Vai andar com o cara, seguindo o cara, ainda no show dele, onde que a bailarina tá lá junto. Não tem cabimento. E vocês lembram aí o que o Ricardo Feltrin acabou de falar? Há poucos dias, semana passada, teve a CPI, né,
das bets, né? Onde que deu o que falar. A Virgínia a semana inteira foi falado dela praticamente, né? E o Zé Felipe tava lá, inclusive ele tava lá junto, né? No Senado lá. E então, gente, eu acho que foi um desvio. Vocês vão acompanhar aí só para vocês verem. Eu queria só alimentar esse raciocínio de vocês já de início aí a respeito dessa separação. Não existe homem e mulher se separar, né? Após o jeito que era apaixonado um com o outro ali, uns dias antes, se separar e continuar amiguinho. Não. Aí traição. Não, principalmente se tivesse traição, né? Que é o que o pessoal tá levantando aqui nas redes sociais, falando aqui no YouTube, levantando essa história aí para trazer views, né? Mas faz parte do jogo. Vamos analisar aí então o raciocínio do Ricardo Feltrin a respeito disso. O que ele acha? Né? Eu achei muito sensata a ideia dele. Me falaram, foi tão vergonhoso aquele dia eu vou até mostrar aqui um trechinho do depoimento da Virgínia, pegou tão mal pro Senado, na hora parecia tudo engraçado, né? Senador fazendo foto, falando, eu ouço seu coração, senadoras, né, fazendo pressão, mas não pedindo. O que aconteceu nesse dia? A senadora Sônia Tronic, não sei nem a pronúncia correta, avisou a Virgínia. Ele não sabe falar o nome, é Soraya. Ao vivo ali, não avisou no pé do ouvido, não. Que ela tem que entregar um relatório das suas finanças. Do seu banco. Tem que entregar um relatório com relação a jogo. Ou seja, o que ela está pedindo, na verdade? Educadamente, ela pediu a quebra de sigilo da própria Virgínia. Porque 90% do patrimônio da Virgínia e do Zé Felipe, que consta é de $500 milhão de reais, 90% vem de joguinho. Não vem de produto, não vem da base, a prova de água lá que o Felco experimentou, não depende de nada, depende só de jogo. E aí, orientada por advogados, eles fizeram mais ou menos a mesma coisa que o Gustavo Lima fez lá atrás, quando foi ameaçado. Não tem separação. É uma separação fake. Podem até fingir aí ele aparecer em algum lugar. Pode esquecer, não tem separação disso daí. Deixa eu mostrar para vocês. Pegou mal para os senadores, porque na hora eles não viram aquela pantomima que estava acontecendo lá, né? Aquela pataquada que foi o depoimento da Virgínia, ela fingindo que se enganou do Canuri e foi chupar o microfone, tudo armado, gente. E agora eles fazem essa separação por quê? Porque pegam esse $500 milhão de reais, ela pode passar quanto ela quiser para o Zé Felipe, e ele, em tese, não seria investigado. E aí o que tiver na conta dela, tudo bem, se forem tirar. Só que não é bem assim. Mas deixa eu mostrar. Não sei se vocês assistiram, gente, essa CPI aí. Gente, uma vergonha mesmo. Cara, eram para fazer perguntas a ela, era para fazer o início de uma investigação nessa CPI, no caso. Gente, foi uma tietagem, era a gente tirando foto com ela, era brincadeirinha, era mostrando como é que funcionava o joguinho, fazendo o joguinho ao vivo ali, gente, que coisa mais tosca, gente. E isso aqui, esse negócio da CPI das bets, nada mais ninguém me tira da minha cabeça, que isso simplesmente foi mais uma cortina de fumaça, né, do sistema, do governo aí, para tirar o foco do roubo que teve no INSS. Independente em quem você vota, se é Bolsonaro, se é Lula, para mim não me importa quem vocês votam, sabe? Quero nem saber. Se quiserem botar aqui nos comentários, podem botar. Eu respeito a opinião de cada um. Não importa se é Bolsonaro ou Lula, mas isso aqui foi uma cortina de fumaça. Isso acontece em todos os governos. Quando estoura um problema, que tá todo mundo falando aquilo, a população começa a ficar indignada. Sempre vocês podem cuidar que sempre vai vir uma notícia para abafar aquele caso. Vai vir uma notícia que é para tirar o foco do verdadeiro problema, entendeu? Isso aqui nada mais é do que uma cortina de fumaça. E o que acontece? Virgínia e Felipe acabaram fazendo uma segunda cortina de fumaça para abafar o nome dela, que tá nessa CPI, entendeu? Então essa separação deles nada mais é que uma cortina de fumaça para o caso, né, que tá o nome dela em evidência aí dessa CPI, entendeu? Então,
recapitulando, uma cortina de fumaça para tapar o problema que está no governo aí do INSS, né, o roubo, botaram essa CPI aí das bets, dos joguinhos de azar. E outro detalhe, gente, outro detalhe. Sabe o que está acontecendo agora a respeito dessa CPI aí? Eles vão cancelar os influenciadores, né? Nós aqui que estamos no YouTube seremos proibidos, né, de propagar, de fazer propaganda de jogos aí. Eu não sou contra quem faz, eu não faço, não faria. Não sou contra quem faz porque joga quem quer, entendeu? Ali a partir de 18 anos tu é responsável por ti mesmo, entendeu? Faz o que tu quiser da tua vida. Se tu quiser te atolar em dívida, perder teu dinheiro, botar fora em jogo, problema é teu. Se tu tem pra fazer isso, só depois não vem chorar as pitangas, né? É adulto, já sabe o que faz na sua vida. Mas, em detalhe, essas CPIs vão ser... esses jogos, essas propagandas aí que os influenciadores estão fazendo, assim como a Virginia aí, que tem R$500 bilhão só em jogos, né? Só em propaganda que ela ganhou, serão proibidos. Já tá para ser aprovado, vai ser proibido. E você sabe quem que vai fazer essa divulgação desses jogos aí? Exatamente, a Rede Globo. Já tem até senadores aí que já estão falando que já está sendo articulado por trás de tirar esse montante de dinheiro que viram que é muito dinheiro envolvido, né? Para os influenciadores aí, vão tirar deles e daí é óbvio, né, que o sistema vai botar na mão da Globo, né? A grande emissora que nós temos aí, né? Que só contribui para o nosso patrimônio aí, né? Da nação. Só faz coisa boa, então vai ser eles que vão divulgar, eles que vão ficar com essa verbinha grande. Então o problema não é tirar, né, o foco, tirar dos influenciadores porque eles estão fazendo errado. Não, o cidadão vai continuar jogando, vai continuar perdendo dinheiro. Só que dessa vez o dinheiro vai ir para quem? Para a mão gorda lá, né? Para aquela mão gorda lá que os governos têm que estar molhando a mãozinha dela para ela não falar besteira demais aí, né? Para ela continuar defendendo. Então... é mais ou menos isso aí, gente. Mas, deixando esse assunto para outro vídeo, vamos assistir aí um pouquinho mais sobre essa separação e a entrevista que ela deu lá na CPI, lá, né? Quando ela foi convocada. Vou explicar para vocês o que pode acontecer mesmo, mas vou mostrar só uns trechinhos vexaminosos, né? Vexatórios disso aqui. Em termos de ação judicial, mas alguns feedbacks em termos de algum questionamento? Não, eu acho que são muitas pessoas, eu não consigo ver. Eu, pelo menos, não vejo. Não vejo nada. De destaque que chegou até mim foi essa, que não seguiu. Bem, alguma? Eu acho que são muitas pessoas, eu não consigo ver. Eu, pelo menos, não vejo. Não vejo nada. De destaque que chegou até mim foi essa, que não seguiu. Bem, sua influência digital alcança milhões de seguidores, tornando-se uma figura central em campanhas publicitárias. Investigações apontam seu envolvimento na promoção de casa de aposta como a Esporte da Sorte. Foi revelado que seu contrato com essa empresa previa o recebimento de uma porcentagem sobre as perdas de seus seguidores em apostas realizadas através de links compartilhados pela senhora algo em torno de 30%. Esse modelo de remuneração levanta uma série de questões, pois o seu lucro estaria diretamente atrelado ao prejuízo dos seus seguidores. Eu pergunto, a senhora pode confirmar a existência e os termos específicos de seus contratos com a Esporte da Sorte ou outras casas de aposta? Especificamente, seus contratos previam ou preveem remuneração baseada em percentual de perda dos apostadores que utiliza seus links ou códigos promocionais? Então, é até ótimo falar sobre isso, porque na época saiu na internet, eu não pude responder por questão de confidencialidade, enfim, eu não pude falar e eu apanhei calada, muitas pessoas falando sobre, eu fiquei calada porque eu não pude falar, mas o advogado me instruiu, que aqui eu posso falar. Então, o que aconteceu foi o seguinte, eu fechei o meu contrato com o Esporte da Sorte e esse valor que eles me pagaram, se eu dobrasse o lucro dele, eu receberia 30% a mais da empresa. O valor que eles pagaram, leia-se 50 milhões de reais. Nossa. Então, veja só, se ela tem R$500 bilhão de patrimônio, 10% desse patrimônio foi feito com um único contrato. E vocês viram, o Zé Felipe também anuncia, e curiosamente ele foi chamado. Muito dinheiro, né, gente? Não tem a possibilidade de ser menor de 18 anos. E quando eu vou postar, eu sempre falo que menor de 18 anos é proibido na plataforma e também coloco a imagem de menor de 18 anos ser proibido. Então eu sempre deixo muito claro que menor de 18 anos é proibido na plataforma. Agora sim! Agora sim! Se põe um aviso que é proibido jogar para menores de 18... aí pode. Não pode entrar. Antes de firmar contratos e iniciar a promoção das casas de aposta, a senhora ou a sua equipe
realizaram alguma diligência para verificar a legalidade e a regularidade dessas empresas junto aos órgãos competentes no Brasil? A senhora tinha conhecimento de todas as plataformas que promoveu, se possuía as devidas licenças para operar aqui no Brasil, não? Então, senador, só foram duas, né, que eu fiz. Uma que eu fiz Resposta à Sorte e agora que eu estou com outra. Então, só foram duas e sim, a gente avaliou tudo, foi atrás de tudo, a minha equipe, né, ficou em função disso, a gente olhou tudo e tudo certo. Aqui, isso aqui não é nada com vocês, não estou aqui generalizando, tá? Até porque vocês são senadores sérios, mas eu, como político, eu tenho que falar da classe política. Eu não estou aqui para apontar o dedo para ela, porque ela não é criminosa, não é bandida. Então, assim, eu estou aqui hoje é para poder falar para a classe política. Que moral que a gente tem, a classe política. Eu estou falando incluindo eu, tá, presidente? Porque esse dia para trás, semana passada, eu falei no plenário do Senado que isso aqui o Congresso Nacional é uma prostituição, tomei nota de repúdio. Pode entrar até em comissão de ética. Então, deixar bem claro aqui que eu não estou falando para nenhum senador aqui. Estou falando da classe política. Nós não temos moral nenhuma de apontar o dedo aqui para a Virgínia. A CPI que a gente deveria estar focando aqui é do INSS, que roubaram aposentados. Uma CPI que eu estou fazendo. A grosso modo, o que ele está falando talvez tenha um fundo de verdade, né? Talvez não, tem total fundo de verdade. Enquanto estão falando disso aqui, como foi falado, como eu te falei agora há pouco, ficou a semana inteira e ainda está se falando sobre essa CPI. Enquanto isso, o que vocês viram tirar de concreto a respeito do roubo do INSS? Nada, né? Aí vão levar ali, ela é apenas uma pessoa, é uma grande influenciadora a respeito das bets dos jogos, né? Mas tem vários e vários outros. Por que não foi chamado os outros também, né? Aí chama um influenciador grande, que nem a Virgínia, acaba tirando foco do que realmente era, né? Que tinha que estar se cuidando aí, que seria o roubo do INSS, né? Não é bem o meia-culpa, mas é um ato falho que ele fez. Toda hora aqui, para a classe política, é para falar das emendas parlamentares, que graças a Deus nunca fiz nada errado com as emendas parlamentares. Essa eu topo. Começar a chamar lobista que vem aqui para a porta do Congresso Nacional, fazer logo com emenda, para botar tudo na cadeia. CPI também de rachadinha. Sou doido para fazer CPI de rachadinha, para poder colocar todos os criminosos na cadeia. Então eu quero falar que a política não tem moral para falar da Virgínia. Zero moral. A Virgínia ela é fonte de riqueza. Nós somos fonte de despesa. Nós só traz despesa para a população brasileira. A Virgínia não. Ela traz fonte de riqueza, gera emprego. Fala para mim, isso é uma CPI, gente? Isso é um comportamento de uma CPI? Vergonha. Não, né? Só mais um pouquinho, porque isso aqui vai ficar na história do Senado e da política brasileira. Agora, Virgínia, eu queria falar pra você, se tocar seu coração como um cristão, você não precisa mais disso. Acaba com isso, não faz mais esse tipo de propaganda, de divulgação, não. Ela, obviamente, ela aceitou o conselho do senador Cleitinho. Agora sim ela vai parar, ela vai começar a anunciar apenas comida vegana. Seus pré-treinos, inclusive eu tomei seu pré-treino hoje, maravilhoso. Tá? Obrigada. Não, vou falar como cristão. Porque aqui a casa, a gente deveria estar fazendo projeto de lei pra banir essa porcaria de jogo. Porque aqui agora aqui eu vou te falar como um pai. Você que é mãe. O cidadão que joga, o coitado que joga, ele nunca ganha, coitado. Ele sempre perde, ele entra no vício, que depois não dá conta de sair. Quem ganha com isso mesmo de verdade são vocês que acabam fazendo a propaganda e a banca. Então eu acho que em vez da CPI aqui, a gente deveria estar banindo, presente, esse tipo de jogo pra sociedade brasileira não deixar jogar. Agora, o que acontece aqui no Congresso Nacional, que todo mundo sabe, que fica fazendo projeto para poder ainda tentar regulamentar essa porcaria, flexibilizar. Eu, por mim, corto mal pela raiz. Eu já operei aqui com mais de 53 mil pessoas. Eu tô... Continuar do jeito que está. A gente precisa... Concordo, sempre elogio. Nem vou mostrar aqui, como ela chama? Soraya. Alguém depois me fala como É Soraya. Mas, enfim, o que acontece? Toda desculpa é essa, né, para tentar proteger o patrimônio, manda pro ex-marido, né, ele pode ficar com a maior parte, e a notícia é que existe uma chance enorme de a CPI pedir a quebra do sigilo bancário. Já tem um grupo lá tentando botar a mão ali jogar panos quentes, não vamos fazer isso. Mas, em todo caso, ela já está se protegendo, fazendo essa separação a toque de caixa. Então, bailarina, crise no casamento, tudo cascata, gente. Isso é uma manobra, não tem nada de legal, né, por enquanto, só que não é 100% certa. O que pode acontecer, que minha fonte acabou de me falar ontem à noite? Se por acaso ficar comprovado, vamos supor, ela fica com 10% desses $500 milhão e dá 90% para o Zé Felipe. Ele vai lá, estamos separados, não pode, o dinheiro já dei para ele, inclusive como doação, ela pode fazer um monte de coisa com esse patrimônio. A casa ficou para ele, o iate, o jatinho, etc. Só que, a gente não acredita em político, mas vamos lá que tem uma investigação séria. Se por acaso a CPI confirmar que houve ilegalidade nos contratos, que houve algum crime cometido aí, não só pela Virgínia, ou, enfim, se tiver ocorrido por mais dos seus sócios,
E o Zé Felipe fez usufruto desses bens, ele também entra na roda. Então, é uma separação por precaução. É uma farsa, na verdade, eles continuam juntos, vão continuar juntos, mas é uma separação por precaução, caso a CPI quebre o sigilo bancário da Virgínia. A senadora Sônia pediu que ela entregasse o relatório financeiro dela, mas ela pediu, ela não intimou e não fez a determinação o que a CPI tem direito de fazer. Então vejam, a gente está de novo aí entre a cruz e a espada, como diria minha bisavó, né? A gente tem que confiar num Senado que tem senadores que anunciam o jogo, investigando o jogo e outras pessoas que anunciam o jogo. Não dá para acreditar muito, né? Mas de qualquer forma, é isso daí. É o divórcio de Taubaté. E é isso aí então, gente, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui do canal. Quero que você deixe aqui nos comentários aí o que você achou aí, né, dessa interpretação do Ricardo Feltrin a respeito, né, da separação de Virgínia Fonseca e Zé Felipe. Eu particularmente acredito que isso não passou de uma farsa, né, uma grande estratégia para se blindar aí a respeito dessa CPI que está estourando aí nas costas da Virgínia, né? O que vai acontecer se for feita uma quebra de sigilo aí dos bens de Virgínia Fonseca e for detectado que esses valores gigantescos são oriundos, né, dos jogos, das bets, da propaganda que ela faz aí para essas plataformas de jogos, ela pode perder praticamente todos esses valores aí. Então, uma separação iria vir bem a calhar aí, né, para ela separar parte dos bens dela aí e botando em uma conta pro Zé Felipe. Não sei se essa articulação daria certo, mas é o que estão fazendo aí, né, gente? Então peço que você deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre esse caso, beleza? Um forte abraço a todos, é nóis e até o próximo vídeo.